Parece-nos que falta a paz, mas a paz, ela habita em nós, ela está em nós. Às vezes nós ficamos agitados, a nossa agitação, ela é em decorrência de incredulidade. Quando nós não cremos no Senhor, certamente nós vamos ficar ansiosos, vamos ficar um pouco abalados com tais circunstâncias. Mas quando nós conhecemos a Ele experimentalmente, verdadeiramente, nós vamos poder descansar, porque um dos chamados do nosso Senhor é para descansarmos. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Não fala para o nosso espírito, fala que é para as nossas almas. Por quê? Porque, irmãos, nós alimentamos as nossas almas mais com as coisas do mundo do que com as coisas do Senhor. O nosso espírito, quando nós nos reunimos, ele é alimentado pelo Senhor. Quando nós louvamos, ele é alimentado pelo Senhor. Quando nós estamos lendo as Escrituras, ele é alimentado pelo Senhor. Agora, os olhos da nossa alma, ela alimenta. Quando nós saímos daqui, nós já começamos a alimentar as nossas almas. Agora, irmãos, existem alguns irmãos que têm tido maturidade, têm dito não para o mundo, têm considerado aquilo que Paulo escreveu aos Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, este mundo, irmãos, não pode mais agitar um filho de Deus, porque ele está morto para o mundo está morto para ele. Então nós só temos um foco, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 42, apenas o verso 1. Nós temos aqui um apontamento, né, para aquele servo que haveria de vir, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isaías 42, verso 1. A palavra de Deus, ela assim se expressa. Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Essa palavra sustenho, no original, talvez alguns irmãos tenham essa tradução, a quem fortaleço. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então vamos ter mais uma palavra de oração. Pai Santo, nesta oportunidade tão graciosa, nós te damos graças mais uma vez pela liberdade que nós temos em abrir as Escrituras, a tua palavra, e pedimos, ó Pai, que tu abras os céus para nós, para que possamos ver, ó Pai, a realidade do teu amado Filho como servo. Pai, obrigado porque tu nos colocaste nele e colocou o teu Filho em nós, nos tornando teus filhos. Louvamos, agradecemos a ti por isso, Pai. Pai, o que nós poderíamos dizer mais? O Senhor nos comprou, somos teus, pertencemos a ti. O teu amor nos alcançou. Ó Pai, muito obrigado, porque verdadeiramente tu nos abriste os olhos para crermos em toda a realidade da tua palavra. Obrigado, Pai, porque também hoje iremos participar da tua mesa que o Senhor tem preparado para nós. Prepara de antemão os nossos corações para esses momentos, ó Pai, tão preciosos, onde nós, como tua igreja, podemos usufruir, ó Pai. Graças te damos, fala conosco nesta noite. Repreende, Pai, todo espírito contrário ao teu conhecimento. Quebranta os nossos corações, para que a tua palavra ela penetre e faça aquilo que lhe apraz e prospere para a qual foi designada.
Em nome de teu amado Filho Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, uma das coisas que me encanta nas Escrituras, em realidade espiritual, é quando nós nos deparamos com textos como este aqui. Que o nosso amado Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que é Rei, aquele que é Criador de todas as coisas, Ele é denominado como servo. Imagina só, irmãos, que cena. Então nós vamos entender hoje por que Ele se tornou um servo. Aqui, nessa expressão, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Claro que nós sabemos que este servo está fazendo a referência ao Senhor Jesus Cristo, porque, irmãos, o Pai, antes da obra da cruz, de Cristo ir para o Calvário, Ele só tinha unicamente um filho, seu único filho. Isso é dito claramente lá em João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Uni é o único, gênito gerado. Então Jesus é o único gerado de Deus. Nós fomos criados pelo Senhor e regenerados em Cristo. Nós nascemos de novo, porque sem o novo nascimento não há nenhuma possibilidade de nós, em primeiro lugar, vermos o reino de Deus, e em segundo lugar, entrarmos no reino de Deus, né? Aquela conversa que o Senhor então teve com Nicodemos. Nicodemos, ele era um mestre em Israel. Ele sabia quem era Jesus. Sabia que Jesus veio da parte de Deus. Sabia que ninguém poderia fazer aqueles sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Mas apesar de tudo isso, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, em verdade te digo que não apenas você, mas aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Queridos, este servo, ele se encarnou, ele veio até nós em forma de carne. Você consegue conceber isto? Um Deus que é infinito, um Deus que é o Todo-Poderoso, um Deus que é supremo, ele se limita a um feto no ventre de Maria, e ali no ventre de Maria, o Espírito Santo prepara para ele um corpo humano, semelhante ao teu e ao meu. Irmãos, isso é inconcebível na nossa mente, não cabe na nossa mente. O Deus que se fez carne, o Deus, muitos infelizmente têm pensado que Jesus começou no ventre de Maria. Jesus Cristo não foi no ventre de Maria, ele já era um com o Pai, é o Filho eterno que estava no seio do Pai. João 1 versículo 18 mostra isso tão claramente. Mas irmãos, ele quis vir a este mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que de muitos e não de todos? Claro, nós sabemos que todos pecaram. Também nós sabemos que Jesus na cruz, ele atraiu a todos, João 12:32. Mas nós sabemos, irmãos, que nem todos irão crer nesta verdade, infelizmente. Porque se todos pecaram, Deus tinha que providenciar uma salvação para todos. Irmãos, não é porque nós frequentamos uma comunidade evangélica que nós somos filhos de Deus. Para você e eu sermos filhos de Deus, é necessário o novo nascimento. O que é novo nascimento, irmãos? O apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 15, versículo 36, ele diz assim: insensato, o que tu semeias não nasce ou não é vivificado, se primeiro não morrer. Irmãos, por que temos que morrer com Cristo na cruz? Deus, ele é amor, mas nós não podemos esquecer que ele é justo também. Tudo que Deus faz por mim e por você é baseado no seu amor, na sua justiça, na sua perfeição, na sua santidade. Então Deus não poderia salvar eu e você
se em mim e em você não cumprisse a justiça dele. Por isso nós temos as Escrituras que traz para nós, de uma forma maravilhosa e gloriosa, tudo aquilo que ele realizou por nós. Aqui nas Escrituras conta a nossa história. A nossa história de uma vida pregressa é muito trágica, pois a nossa história antigamente ela fala que nós nascemos neste mundo em delitos e pecados, e a própria Escrituras vai dizer para nós que quem vive ou está em delitos e pecados não precisa matar, roubar, adulterar, assassinar, basta você nascer. Uma criança, quando ela nasce de sua mãe, ela já nasce com um princípio de morte dentro de si. Ela já nasce com a natureza pecaminosa, adâmica. A Bíblia diz em Romanos 5,12: assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Eu e você, nós nascemos com o germe da morte. Nós já nascemos estragados. Nós já nascemos com uma natureza terrível, que Jesus Cristo vai dizer que nós somos raça de malignos. Vai dizer que os nossos atos sem Cristo ultrapassa, irmãos, os feitos do maligno. Isso não é muito trágico? Claro que é trágico. E muito mais do que isso, a Bíblia diz em João 8,44 que nós já nascemos filhos espiritual do diabo. Ele disse assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira é Satanás. Ninguém nasce neste mundo filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus pelo novo nascimento, ou então, em outras palavras, pela regeneração. O que é regeneração? É nascer de novo, ser gerado de novo. E isso ele vai fazer pela palavra, meus irmãos. Queridos irmãos, não existe outro caminho a não ser o Senhor. Não existe atalhos para você pegar. Muitas pessoas pegam atalhos se tornando membro de uma determinada comunidade. Até mesmo daqui, você pode até se tornar membro desta denominação. Mas esta denominação não vai te levar você para o céu. É Cristo que vai te levar. É tua experiência com Ele na palavra. A Bíblia diz que nós fomos regenerados, 1 Pedro 1,23, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. A nossa regeneração é pela palavra. Tiago 1,18 vai dizer o seguinte: segundo o seu querer, Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas. Somos filhos de Deus. Por quê? Porque a palavra diz, e quando eu creio na palavra de Deus, eu ganho uma experiência de regeneração. Irmãos, existem tantos enganos no meio do povo de Deus. Pessoas que, se falecerem hoje, vão perecer. Irmãos, eu estou falando isso, irmãos, porque nós temos visto o número de pessoas nesses últimos dias que antecede a volta de Cristo, que frequentam as comunidades durante muitos e muitos anos, mas não tem certeza do seu novo nascimento. Tem dia que tem dia que não tem. Significa que nunca tiveram. Por quê? Porque foi introduzido no meio das igrejas evangélicas uma doutrina chamada aceitar Jesus. Onde é que está escrito na Bíblia que você tem que aceitar Jesus? Onde, meus irmãos? Deus não tem compromisso com as nossas experiências se elas não estiverem pautadas nas Escrituras Sagradas. Por isso que os filhos de Deus são filhos
da palavra. Nós estamos olhando para uma só direção, para a palavra, como fez Maria, irmã de Marta. Jesus sempre ia em Betânia, ele se reuniu com alguns dos seus discípulos. Não era costume de mulheres sentar ali no meio dos homens, e Maria sentou-se aos pés do Senhor para ouvir as suas palavras. Aí Marta, sua irmã, disse: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã venha aqui, porque eu não quero servir sozinha. Lembra que Jesus disse para ela: Marta, Marta, você está muito agitada, você se inquieta com muitas coisas, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A boa parte é sentar aos pés do Senhor Jesus e ouvir a sua voz, como ele disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Também o próprio Jesus disse em João 8, 47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Está me compreendendo, irmãos? Mas não é ouvir por uma obrigação, é um ouvir por prazer, como diz o salmista no Salmo 119, ó, quanto amo a tua lei, é meu prazer todos os dias. Você tem prazer em ler as Escrituras? Se você não tem prazer em ler as Escrituras, vou falar aqui com toda sinceridade do meu coração, porque eu não estou aqui para te enganar. Se você não tem prazer em ler as Escrituras, você é filho do diabo, não filho de Deus. Filho de Deus, ele está muito conectado com a palavra. Hoje nós falamos pela manhã como ouvir a voz de Deus em nosso espírito, como identificar a voz de Deus em nosso espírito, como viver uma vida espiritual, não uma vida sobrenatural. No sobrenatural, nós já dissemos aqui algumas vezes, é um perigo terrível, porque no sobrenatural, diz Paulo, 1 Coríntios 14, que há muitas vozes no mundo, no sobrenatural, mas o que anda no espírito, ele vai viver uma vida espiritual, vai ouvir a voz de Deus em seu espírito, de uma maneira espiritual, e ele vai discernir bem todas as coisas. É diferente, irmãos. Hoje a gente vê tantos crentes totalmente perdidos, sem identidade, não tem convicção, estão buscando a Deus, nunca vai encontrar Deus. Por que não vai? Porque esquece de um pequeno detalhe. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse em Mateus capítulo 7, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim vai entrar, morreu, saiu, ressurreição, e achará pastagens. Irmãos, sem a nossa morte com Cristo não tem cristianismo verdadeiro. Existem teólogos, doutores em teologias que ensinam a Bíblia de uma forma precisa, mas não exata, porque esquece a simplicidade. Não é que esquece, porque isso aqui não é questão de esquecer e nem de aprender, porque se você estudar as Escrituras, se não tiver revelação nas Escrituras, você nunca vai ganhar uma experiência, porque é por revelação. É por revelação. O que é revelação? É uma abertura, é um descortinar que Ele faz conosco, para que a gente então possa compreender as Escrituras. Vou citar para vocês um exemplo aqui. Vocês se lembram, irmãos, quando Jesus esteve aqui na terra, que Ele pisou nessa terra, Ele preparou durante 3 anos e meio aqueles discípulos. Claro que naqueles 3 anos e meio, o próprio Senhor Jesus estava sendo habilitado para a cruz, e Ele também preparou os seus discípulos. Se você observar com bastante atenção, ler os 4 evangelhos, você vai descobrir uma coisa interessante ali, que os discípulos, quando Jesus fazia milagres, nenhum deles tinha dificuldade em crer. Quando Jesus transformou a água em vinho, eles creram. Quando Jesus, a palavra fala, quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que Ele fazia, escute aqui, creram no seu nome.
Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Por quê? Porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque Jesus sabia o que havia no homem. Era vazio, não tinha interesse no Senhor. Então, irmãos, hoje em dia, o que atrai as pessoas para os templos é prosperidade, é curas, é milagres. Mas quando se fala em regeneração, as pessoas não querem ouvir. Por quê? Porque não gostam da verdade, querem ouvir enganos. E as pessoas usam os enganos para fazer da palavra de Deus uma mercadejar, vender barato a graça. Não, meus irmãos, nós não podemos vender as Escrituras Sagradas. Se eu e você temos uma experiência real com este Evangelho da graça, nós não podemos baratear essa graça, porque para mim e para você foi de graça, mas para ele foi um alto preço foi pago. Então nós temos que considerar isso e avaliar. Você que está nessa noite aqui, já nasceu de novo? Você tem certeza do seu novo nascimento? Ou em outras palavras, você tem certeza, convicção da tua salvação? Se você partir hoje, você está preparado para encontrar com teu Deus? Irmãos, e como estar preparado? É crendo na sua identificação na morte e na ressurreição de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, é uma verdade substitutiva. Ele morreu em meu lugar, é uma verdade, mas isto apenas não traz salvação. O que traz salvação é a tua identificação com Cristo na cruz do Calvário. Porque quem precisava de morrer era eu e você. Ezequiel 18:4, a Bíblia diz assim: que a alma que pecar, essa morrerá. Irmão, nós já nascemos mortos espiritualmente. Aquele que não nascer de novo vai aguardar apenas a sentença de Deus. Apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vocês nunca me conheceram. Como dissemos hoje pela manhã, uma coisa muito triste, irmãos, que naquele dia, segundo Mateus 7, de 22 a 23, o Senhor Jesus, se referindo àquele grande dia quando todas as nações se reunirão diante dele, e ali vai estar os crentes, os evangélicos, no meio do povo ímpio também, dizendo o seguinte: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Senhor, em teu nome não expelimos demônios? Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres? E a resposta nós já sabemos. Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ou em outras palavras, vocês nunca quiseram me conhecer. Senhor, mas nós participamos da mesa do Senhor. Irmãos, quando nós participamos dessa mesa sem realidade espiritual, não significa nada. Lucas vai dizer que aquele povo que seriam condenados para o inferno, o povo evangélico, os crentes, ele disse assim, e eles disseram para o Senhor: Senhor, nós comíamos na tua mesa, junto contigo, nunca vos conheci. Vocês continuaram na iniquidade. Irmãos, Cristo veio para tirar a nossa iniquidade. Onde é que está escrito isso? Em João 1:29. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, o que é o pecado? O pecado não é aquilo que você pratica de mal. Pecado é aquilo que você é, um pecador. O pecador, porque o pecado habita dentro do homem, produz pecados. Jesus veio para tirar o pecado. Então ele tirou o pecado. Então, se ele tirou o pecado, você era pecador. Se ele tirou o pecado de você, o que você é agora em Cristo? Responde para mim. Você não é um crente, não é um evangélico. Você é um filho de Deus. Você é uma nova criatura. Você é um santo em Cristo Jesus. Por que nós somos santos? Porque a vida de Cristo em nós
nos torna santos. Porque, irmãos, é impossível, inconcebível você dizer que é um filho de Deus e não for santo. Então você não tem a natureza dele dentro de você. Percebe, irmãos? Hebreus 12:14, a palavra fala tão claramente para nós: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele não está escrevendo para o mundo, está escrevendo para filhos. Já parou para pensar? Você é crente ou você é um santo? Irmão, se você não for um santo, você não vai entrar. Não se iluda, não se apoie na sua incredulidade, não se apoie na sua experiência fora da palavra. Deus não tem compromisso com as nossas experiências fora das escrituras sagradas. Nós não defendemos um credo religioso, nós não pertencemos à igreja evangélica Palavra da Cruz. Isso é invenção dos homens. Nós pertencemos à igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo, meus queridos irmãos? A igreja são homens e mulheres que estão unidos a Cristo. Nós somos um organismo vivo. Nós temos que parar com essa mania. Vamos à igreja, vamos ao templo. Isso aqui não é igreja, isso aqui é um templo onde a igreja se reúne. E a igreja, meus irmãos, ela é uma igreja gloriosa, ela é uma igreja santa, ela é uma igreja sem defeito. Vamos ver o texto? Efésios capítulo 5, versículo 27 em diante. Vamos ler aqui a partir do versículo 25, que fala entre marido e mulher, fala entre Cristo e a igreja. Muito interessante. No finalzinho do versículo 25, Efésios 5, a partir do verso 25, a Bíblia diz assim. Eu vou ler o 25 também. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Presta atenção aqui, irmãos. Cristo amou a igreja e a si mesmo, ou seja, ninguém o forçou, nem mesmo o Pai. Ele a si mesmo se entregou por ela. Ele não entregou a igreja, se entregou por ela. Ele se entregou por mim, por você. Para que ele entregou? Se entregou por nós. Olha o versículo 26. Para que a santificasse. Irmãos, Cristo é quem nos santifica. Tem muitas pessoas que estão querendo ser santo na base do esforço, na base do muque. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquele outro. Eu posso todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem toda edifica. Você sabe aquilo que vai lhe trazer edificação e aquilo que não vai lhe trazer edificação. Então, para que a santificasse. Olha que lindo, irmãos. Nós somos uma geração, a última geração de homens e mulheres santos. Agora, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, como que ele nos purifica pela palavra? A Bíblia diz assim, em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O meio de santificação, ele vai usar a palavra. Para, versículo 27, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Você sabe por que a igreja é gloriosa? Não tenha dúvida, o nosso Senhor, que é o glorioso, Ele habita dentro de nós. Então a igreja, ela é essencialmente gloriosa, porque a igreja tem a glória de Cristo, a resplandecente glória. Olha só aqui, sem mácula. O que é sem mácula? Aqui no original grego, mácula é mancha. Queridos, nós não temos mais nenhuma mancha. Embora você foi no passado uma pessoa safada, um safado, você foi um bandido, um ladrão, um estúpido, seja lá o que você for. Uma vez que você creu na sua inclusão no corpo de Cristo, você é santo. Para o mundo isso é uma loucura. Eles não vão compreender isto. Mas está escrito, sem mácula nem ruga. Irmãos, ruga fala do tempo perdido. Quanto tempo as pessoas perderam procurando encontrar o Senhor, Deus e Pai, mas nunca o encontraram. Agora,
Nós temos o privilégio de ouvirmos a verdade da palavra, irmãos, sem ruga, nem coisa semelhante, porém o que? Santa e sem defeito, ou irrepreensível. Irmãos, quando Deus o Pai olha para a sua igreja, para mim e para você, Ele não consegue enxergar defeito em nós, irmãos, porque Ele nos vê de uma forma estranha. Ele nos vê através do sangue do Cordeiro, Ele nos vê através desse sangue que nos purificou. Nós estamos debaixo do sangue de Cristo. O Pai nos contempla, o Filho em nós, então o Pai tem prazer em nós. Meus irmãos, fico pensando aqui, quando Adão, ele pecou. Vocês se lembram, irmãos, que depois eles foram expulsos do paraíso. A minha e a sua história começa fora do paraíso, mas com uma promessa. Vocês se lembram que antes de Deus expulsar Adão e Eva do paraíso, Ele primeiro matou um animalzinho, o primeiro derramamento de sangue na Bíblia, em Gênesis 3:21. Deus fez vestimento de peles e os vestiu. Aquele animalzinho era uma figura do Cordeiro. Interessante, irmãos, que o que Deus fez depois com Adão e Eva? Abra lá em Gênesis, por favor, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Irmãos, é uma história tão impressionante, irmãos, que o nosso coração se enche de alegria. Gênesis 3, versículo 22, diz assim a palavra. Eu quero que você preste bem atenção. Olha aqui que coisa mais linda, irmãos. Então disse o Senhor Deus, Gênesis 3, 22, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, presta atenção agora, leia com cuidado, com perquirição as Escrituras. Assim, que não estenda a mão e tome da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Então, Deus os expulsou do jardim do Éden, porque Deus amava Adão e Eva. Porque se Deus não os expulsasse do jardim do Éden, eles voltariam lá e comeriam da árvore da vida e viveriam pecadores eternamente. Por isso, olha o que diz aqui o versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Muito bem. Preste atenção aqui agora, irmãos. Preste bem atenção. O caminho da árvore da vida foi fechado. O que significa aquela árvore da vida? Era uma figura de Cristo, a árvore da vida. Essa árvore hoje, segundo Apocalipse 19, ela está lá no paraíso, está lá no céu. Então, Deus fechou o caminho que dava acesso ao homem à árvore da vida. Parece aqui que acabou as esperanças, né? A partir daqui, irmãos, começa o chamamento de Abraão, começa aqui o primeiro assassinato, começa a ver, o homem vem em pecado, mas sempre você vai encontrar figuras de Cristo, figura da igreja, figuras de santidade, vamos ter o falar de Deus, mas o caminho da árvore da vida foi fechado, o homem não tem mais acesso, estender a mão e comer, irmãos, mas este caminho, em realidade espiritual, é Cristo, porque nós vemos muitos anos depois, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Então nós podemos ir agora ao Pai pelo caminho que é o nosso próprio Senhor. Irmãos, e aqui tem um detalhe muito interessante, no versículo 22, sim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Mas, meus queridos irmãos, na última ceia, naquela grande ceia, nós vemos o Senhor reunido com seus discípulos, Ele partiu o pão e disse: tomai e comei todos vós. Agora nós podemos comer, porque aquele caminho que estava fechado
foi aberto em Cristo, e nós podemos estender a mão e pegar do pão e comer e se alimentar de Cristo. Irmãos, que lindo é isso. Nosso coração se enche de alegria. Que tão grande salvação é essa, irmãos? Nós não podemos ser religiosos, nós somos santos e amados pelo Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos. Por esta causa o mundo não nos conhece. Irmãos, que salvação é essa, irmãos? Saber que o meu amado Senhor morreu numa cruz. Saber que naquela cruz o meu pecado foi colocado nele, crucificado e morto. Você foi livre. Livre do teu pecado, livre de você mesmo. Creia que você morreu com Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servimos mais ao pecado como escravos. Irmãos, fomos libertos do pecado na cruz em Cristo. Se você nasceu de novo, você não pode dizer que é mais um pecador, você é um santo. Eu não vou pecar mais? Você vai pecar sim, contra seu irmão, contra sua esposa, contra companheiro de trabalho, mas você é um santo. Todo filho de Deus, quando peca, por exemplo, se eu peco contra o meu irmão, se eu ofendo o meu irmão, eu pequei contra quem? Contra o meu irmão. Eu tenho que pedir perdão para quem? Para o meu irmão. Agora, o meu problema com o pai está resolvido. A palavra fala que, lá em Hebreus 8:12, que dos nossos pecados, nosso amado Pai disse: dos teus pecados jamais me lembrarei, porque Ele perdoou, Ele já tratou conosco. Então, Efésios 4:32, a Bíblia diz assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Não é que Ele vai perdoar, vos perdoou. Então nós fomos perdoados pelo Senhor, temos que perdoar. Nós temos a habilidade e a capacidade e a suficiência de Cristo para perdoar, porque fomos perdoados. Agora, você quer sofrer? Você quer morrer de câncer? Você quer morrer aí com doenças terríveis? Não perdoa. Negue perdão, não libera perdão. A falta de perdão deixa as pessoas esquisitas, secas, são pessoas de cara amarrada, são pessoas que não têm alegria, porque foi perdoado e não perdoa. Não perdoa a sogra, não perdoa o sogro, não perdoa, sei lá, quem for. Porque neste mundo ninguém vai ficar sem esbarrões. Nós vamos ofender, vamos ser ofendidos, mas nós temos a capacidade pelo Senhor para perdoar, meus queridos irmãos. Quem somos nós? Somos filhos de Deus em Cristo. E se nós temos a natureza do Filho, somos filho. E o Filho de Deus, Cristo Jesus, nos perdoou. Agora, quando nós não queremos perdoar alguém, nós queremos ser mais do que Deus, porque Deus, sendo todo-poderoso, o soberano, Ele se fez carne num feto, entrou ali no ventre de Maria e nasceu e foi para a cruz nos perdoar de tudo, irmãos. E nós somos uma nojeira mesmo. O ser humano, a Bíblia diz, não é eu não fico com raiva de mim não, desde a sola do pé até a cabeça, fala que o ser humano é podre por essência. O ser humano é podre da cabeça aos pés. Você já teve a oportunidade de ficar perto de um defunto? Já assim, passado alguns dias, 3 dias que ele morreu, cheira muito mal. A nossa carne é tão podre que não presta nem para esterco. Falei para vocês, vou falar de novo. Tem um irmão nosso lá em Londrina, ele tem como que uma fábrica de adubos orgânicos. Ele disse que ali você pode jogar ovo, aqueles ovos que não produz mais, pode jogar ali titica de galinha, um monte de coisa, mas se colocar um pedacinho de carne humana ou de fezes humana, estraga tudo o esterco. Nem urubu come a nossa carne, nem urubu. Imagina como nós somos estragados. O
que o pecado fez conosco. Agora, o que nos admira é que Deus nos amou. É especialidade dele vir buscar gente que não presta. Nós temos um conceito bom de nós mesmos, né? Eu fui bem educado, eu não mato, eu não roubo, eu pago as minhas dívidas, criei meus filhos, então acho que Deus vai me dar um bom lugar. Você é a pior desgraçado que tem na face da terra. Aliás, os bons é mais difícil de Deus alcançar, porque eles se bastam na sua própria bondade, são esquizofrênicos, eles não têm paz, como aquele empresário. Certa vez, ele estava tendo um taquicardia, o coração disparava, ele chegou, foi procurar um psiquiatra, o psiquiatra disse assim para ele: olha, qual é a tua rotina? Não, eu levanto 6 horas da manhã, 8 horas estou no meu trabalho, aí eu almoço por lá mesmo, chego em casa 8 horas da noite, aí eu tomo banho, aí eu fico preocupado com o trabalho, aí falando, vamos mudar totalmente a tua rotina. Você levanta 6 horas, você vai para o seu trabalho 8 horas, procura vir almoçar em casa com a sua família, procura sair de lá 5 horas da tarde, e depois, chegando na sua casa à tarde, você vai para um quarto, fica ali 2 horas, você sozinho com você mesmo. E daqui 1 mês, você volta aqui. E ele fez isso. Saiu do trabalho, almoçava em casa, voltava, saía 5 horas, tomava banho, entrava no quarto. Aí depois de 1 mês, este empresário voltou e disse para aquele psiquiatra: meu amigo, não mudou nada, eu estou o mesmo, estou sentindo aquelas coisas ainda, mas você não fez o que eu te pedi? Fiz. Como que foi? Muito bem, mas é que quando eu entrava no quarto, eu pegava, naquela época tinha o Walkman, colocava assim, ficava ouvindo músicas, e eu tocava, ouvia Beethoven, leia livros de Blaise Pascal. Não, é para você ficar sozinho com você mesmo. Porque esse empresário, ele maltratava muito seus funcionários, ele era um homem muito agitado, muito irritado, mas é para o senhor ficar sozinho ali no seu quarto, só você e você. Não, eu não consigo ficar sozinho comigo. Como é que você quer obrigar as outras pessoas a te suportar se você não se suporta? Irmãos, às vezes nós não nos suportamos, nós queremos que os outros nos suportem. Nós conseguimos encontrar os nossos defeitos nos outros, mas nós não temos a capacidade de admitir que são os nossos. Todos os problemas, todos os teus defeitos que você vê nos outros são os seus. O macaco, ele senta em cima do rabo dele e aponta para os outros. Você já leu Romanos 2:1? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Romanos capítulo 2, verso 1. Olha só o versículo 1. Nesse versículo você vai descobrir os teus defeitos nas outras pessoas. Presta atenção aqui. Diz assim a palavra: portanto, Romanos 2:1, portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Quando você julga quem quer que sejas. Quando você está assistindo um programa de televisão, você vê que aquele estuprador matou 4, estuprou ali 8, 9 e ele foi preso. E você o julga. Presta atenção, que a Bíblia está dizendo: você é indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. E aí, como é que fica? Irmãos, nós temos que admitir que nós não admitimos. Muitas vezes nós somos hipócritas. O que é um hipócrita? É aquele que coloca uma máscara. Antigamente nos carnavais, hoje tem muitas máscaras, né? Então eu coloco aquela máscara e eu finjo ser aquilo que eu não sou. E assim são muitos. Agora, o pior fingimento é você fingir que é um filho de Deus e não ser um filho de Deus. É terrível demais, né? Então, por quê? Porque aquela pessoa que você está condenando, está julgando, ela
foi feito da mesma matéria-prima que você, de barro. Os defeitos que ela tem, você também tem. Às vezes está mascarado lá dentro, né? Porque para Deus, meus queridos irmãos, se você, às vezes quando você condena um assassino, julga aquele assassino, como aquela mãe em São Paulo, que estava tendo um assalto, ela morava perto de uma padaria, na padaria houve um assalto, cercado de polícia, e aí ela chegou, o que está acontecendo aí? Tem um ladrão que tentou assaltar aí, ele está lá com uma refém, pelo amor de Deus, não deixa ele fugir, ele tem que ser morto, ladrão tem que matar. Aí de repente o rapaz lá se rendeu, era o filho dela. Pelo amor de Deus, não mata meu filho. Estão me compreendendo? Irmãos, às vezes você não mata fisicamente, mas às vezes você odeia. Sabe o que a Bíblia diz sobre aqueles que odeiam? Abra em 1 João, vamos lá para 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus, ela traz uma revelação para nós aqui muito interessante. Diz assim as Escrituras, 1 João 3,15: todo aquele que odeia a seu irmão é homicida, é assassino, do ponto de vista de Deus. Vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Você está me entendendo aqui, irmãos? O perigo de nós julgarmos, seja quem quer que seja, não julgue. Não julgue. Percebe? Meus irmãos, abra lá em Mateus capítulo 5, 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Aqui a coisa fica mais apertada ainda. A palavra de Deus, ela diz assim, olha só. Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Agora veja o que Jesus disse no verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Não é eu que estou dizendo, é Jesus quem está dizendo. Irmãos, como você tem tratado as pessoas que te cercam? Você parou para pensar nisso? Nós temos um Cristo que é sério, temos um Deus que é sério. Ele nos amou e deu o seu Filho para morrer numa cruz. Para a gente fingir de cristianismo? Fingir que somos filhos de Deus? Às vezes tem muitos que pensam assim, né? Olha, quando Deus me salvou, Ele fez uma grande aquisição para o seu reino, né? Eu sou muito especial, eu sou 10. Mas cristianismo, quando você nasce de novo, você não é 10. Você é 10, mas o teu crescimento é de 10 para 0. É 10, 9, 8, 7, até chegar 0. Quando você for 0, Cristo pode ser tudo na sua vida. Mas agora, quando tem um pouquinho de você ainda, Cristo não pode. Por isso que Paulo, ele diz assim, o último texto nós vamos encerrar para participarmos da mesa. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Paulo aqui, ele estava orando ao Senhor 3 vezes por causa deste espinho na carne. Essa palavra espinho aqui no grego significa estaca. Era uma coisa terrível que Paulo tinha na sua carne. Não sei que doença que é, a Bíblia não nos dá um parâmetro para isso. Mas então Paulo, ele disse aqui no versículo 8: por causa disto 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Senhor, ele orou uma vez, orou 2 vezes, orou 3 vezes para tirar esse espinho da carne. O apóstolo Paulo,
Quem foi Paulo? Paulo foi aquele que ressuscitou mortos, fez muitos milagres, apanhou demais, é o modelo para o nosso cristianismo. Então ele me disse, tem muitas pessoas que falam assim, não, você não pode aceitar isso, você tem que determinar para Deus. Deixa de ser besta, você vai determinar para o Todo-Poderoso? Coloca a boca no pó. Quem é você? Quem sou eu para determinar alguma coisa para o Todo-Poderoso? Onde é que está na Bíblia que uma criatura, que a Bíblia fala que nós somos, Isaías 41, 24, eis que sois menos do que nada. Eu e você, sem Cristo, nós não somos nada, nós somos menos do que nada. Ou você nunca leu esse texto? É que hoje em dia, os pregadores, se pregasse a verdade para o povo seria liberto. Mas se com uma melação, você é próspero, você é especial, você é o centro de Deus. Você não é o centro de Deus não, meus queridos. Como diz aí Augusto Nicodemos. Não somos. O centro de Deus é Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus também. Está entendendo? Então Paulo orou 3 vezes. Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Não podia curá-lo? Podia, mas não era da vontade do Senhor. Então ele me disse, olha a resposta que Deus disse para Paulo. Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na força? Não, na fraqueza. Eu preciso de força, Senhor me dá da tua força. Não, Senhor me dá fraqueza. Porque na minha fraqueza é quando eu não posso, é que tu podes. Paulo diz, isso que não é uma loucura, irmãos. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo teve uma revelação de que o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Então, olha o que ele disse aqui. Então, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Agora, veja outra loucura no versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Irmão, você sente prazer nas fraquezas? Nós não sentimos prazer nas fraquezas, mas devemos sentir. Irmão, você sente prazer nas injúrias? Quando alguém injuria você? Você sente prazer nisso? Você não sente. Sabe por quê? Porque você não é um homem ou uma mulher maduro ainda em Cristo. Sinto prazer nas necessidades. Me falta tanta coisa. Irmãos, você sente prazer nas necessidades? Nas perseguições. Quando alguém está nos perseguindo, a gente levanta uma plaquinha, né? Olha, estou sendo perseguido. Me ajuda, olhe por mim, irmão. Aquela cara de autocomiseração, com dó de si mesmo. Paulo sentia prazer nas perseguições, nas angústias. Você sente prazer nas angústias? Porque a mesma graça que foi dada a Paulo, foi dada a mim e a você também. Então o que Paulo tinha que nós não temos? Tudo é por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que isso significa? É quando eu não posso, Ele pode. Então quando eu não posso, eu sou fraco, aí sim eu posso dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Ele me fortalece, porque eu sou fraco. E quando sou fraco, aí é que sou forte. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, que ela é tão esclarecedora, tão vivificadora. Pai, obrigado porque nós temos o Teu falar. Mas além do Teu falar, Pai, nós temos a Tua unção e temos a Tua presença. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos deste uma plena convicção de que nós já estamos crucificados com Cristo e morremos com Cristo, e Cristo é a nossa vida. E sabemos que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória.
Bendito seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.